Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Começando do Zero. Aqui você aprende os seus primeiros passos para improvisar na guitarra. Eu sou o Thiago e o tema do episódio de hoje é como começar a improvisar e parar de só tocar solos decorados. Então vamos lá. Hoje eu vou te passar um treino em 5 etapas e esse treino é o passo-salto. E o que é o passo-salto? É literalmente você, por exemplo, você vai escolher uma escala e você vai tocar ou passos ou saltos. O próprio nome já diz como é o treino. Então, como é que é um passo? Passo é um passo, né? E o salto é quando você pula, né? Então, na escala, pensa em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O passo seria, se eu estou no Dó, o passo seria tocar o Ré, ou então, se eu quiser dar um passo para trás, é tocar o Si. E o salto, se eu estou no Dó, é pular para o Lá, pular para o Si, pular para o Sol, entendeu? E você vai intercalar passos com saltos. E qual é o maior benefício desse treino? É aumentar a sua criatividade através de combinações possíveis dentro de uma digitação, dentro de uma escala, e isso vai aumentar as suas conexões neurais em relação àquela escala. Isso, com o tempo, faz com que você internalize essa escala e ela fique tão internalizada que você vai acessar essa escala subconscientemente, ou seja, você não vai pensar na escala para improvisar. Você vai estar improvisando, mas você está literalmente improvisando sem pensar em escala. Isso te dá muita liberdade para solar, te dá muita liberdade para improvisar, faz você tocar mais à vontade no braço da guitarra e realmente sentir que você está se expressando na hora que você está improvisando. Então vamos lá. Etapa 1. Qual é a primeira etapa para você desenvolver esse treino do passo-salto? É você tocar, aprender as digitações da escala que você quer desenvolver, que você quer aprender, que você quer tocar, que você quer usar, né? Na hora do seu solo. Pode ser escala menor melódica, pode ser escala menor não sei o que, pode ser escala maior, pode ser escala pentatônica. E eu vou te dar um exemplo aqui com a pentatônica. E como é que você faz isso? Olha, hoje, para você aprender as digitações das escalas, isso aqui definitivamente não vai te levar a improvisar, tá? Mas sem isso é muito difícil. Você precisa dessa primeira etapa. A primeira etapa, obviamente, de tudo na vida não te leva a concluir a ação que você quer, mas ela é a primeira etapa e ela é necessária, né? Mas, por exemplo, se você der um Google aí, escrever sei lá, digitações escala pentatônica no braço da guitarra no Google e colocar no imagens, vai ter ali as digitações. Então isso é uma coisa que é uma informação que qualquer um tem acesso, entende? Então não é uma coisa que eu passando aqui vai mudar a sua vida, não é. O negócio é o que você faz com isso. Definitivamente saber as digitações de uma escala não é vantagem para ninguém no que diz respeito à improvisação. Agora, definitivamente é importante você saber. É tipo, se eu fosse fazer uma analogia, tipo o dólar, né? O saber quanto está o dólar hoje não é nenhuma vantagem para mim financeiramente, né? De investimento, vamos pensar assim. Agora, saber sei lá, como investir, se a cotação do dólar, como ela está hoje, dependendo do mercado, se eu tenho conhecimento de mercado, aí eu posso fazer um investimento e aí ter um retorno, aí é um conhecimento que realmente faz a diferença para o cara. Agora, até para esse cara que tem esse conhecimento e é capaz de transformar esse conhecimento em investimento e retorno financeiro, obviamente ele precisa do passo 1, que é o quê? Ele precisa saber quanto está a cotação do dólar, mas isso é uma informação que está no Google, você pode acessar. Da mesma maneira, você tem aí também as digitações da escala. Isso, caso você não saiba ainda, é uma informação que você tem que saber, tá? E por que isso é importante? Para você melhorar o seu desempenho na guitarra, tá? Isso aqui é extremamente importante
porque você vai enxergar as coisas no braço da guitarra. Eu vou te dar exemplo com a escala pentatônica. Você pode depois procurar ela aí, tá? Do jeito que eu falei, procura as digitações e aprende as digitações. Eu vou passar ela aqui rapidamente. Ó, são 5 digitações. A primeira digitação, deixa eu ver se está aqui pegando legal. Isso. Ó, a primeira digitação é essa aqui, ó. Segunda digitação. Fazendo isso aqui em Dó, tá? Que geralmente é a escala que a gente usa como referência para fazer as digitações. E por que essa é a primeira digitação? Eu chamo essa aqui de primeira digitação. Às vezes você pode encontrar alguém que vai nomear isso aqui diferente. Eu vou chamar essa aqui de primeira digitação porque é a primeira digitação que aparece no início do braço em Dó, que é o tom que eu uso e que muita gente usa também. Então, por exemplo, no DNA da improvisação, eu uso o Dó como referência para você aprender qualquer outra escala, qualquer outra coisa. Então, o Dó é referência. Então, o que aparece no início do braço em Dó, eu vou chamar de digitação 1, shape 1, desenho 1, ok? Então, esse desenho aqui da pentatônica em Dó, vou chamar de desenho 1. Esse desenho aqui eu vou chamar de desenho 2, que é o mais famosão de todos, né? Acho que esse aqui, o desenho 2 é mais famoso que o 1. Muito bom. Depois dele, você tem o desenho 3, ó. Ó. Depois você tem o desenho 4, ó. Ele vai 3 vezes aqui. Depois vem aqui. Aqui. E aqui. E o desenho 5, ó. Muda aqui. E volta igual a sexta corda aqui. Bom, mas é aquela coisa que eu te falei. Eu te mostrei aqui os desenhos da pentatônica, que é o que eu vou usar nessa aula de hoje para te demonstrar isso. Mas lembre-se de que isso aqui não vai, só saber esses desenhos não vai te levar a improvisar sem pensar em escala. E assim, quando eu digo improvisar sem pensar em escala, eu não quero dizer que você não vai usar as escalas. Ah, então improvisar sem pensar em escala, beleza. Então eu vou improvisar e não vou precisar saber nada, não vou precisar aprender nada de escala, esse negócio todo. Não, você vai ter que saber as escalas, porque assim, para pensar, não tem como. Quando o cara sola, ele usa as escalas, não tem como. Tanto assim que dá uma sacada, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico demais de um solo, né? A gente está falando de improvisação, ou seja, criar o solo na hora, mas vou te dar um exemplo de um solo que com certeza absoluta você já ouviu, que é o solo do Bohemian Rhapsody, do Queen. A música está em Mi bemol, e aí você pensa nesse desenho aqui 2, que está em Dó, e traz ele para Mi bemol. Um tom e meio acima, né? 3 casas para cima. Aí você tem o shape aqui. Aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, pega essa nota e faz, ó. Só esse pedacinho. Se você reparar, ó. Aqui com bend eu não estou fazendo para você ver isso acontecendo dentro da escala pentatônica, ó. Tá entendendo? E aí o que acontece? Isso aqui, você vê que o solo do cara passou dentro da escala. Aí é aquela coisa, ele pode ter pensado nisso, não pensado, o cara pode saber ou não saber a escala, em suma. Mas para você solar,
um solo vai ter as escalas, só que o fato é o seguinte, ele tem as escalas, mas não necessariamente você não deve pensar nas escalas para improvisar. Na hora do seu improviso, isso tem que estar tão natural para você, essas escalas, que você não está mais pensando nelas, porque se você pensar, você trava. Porque é a maneira como seu cérebro processa as informações, as coisas chegam conscientes e aí ali tem muita energia, ali processa muito devagar. Depois que vai ficando, você aprende a internalizar esse negócio, você internaliza, aí de fato isso aqui fica subconsciente para você e você acessa isso sem pensar, né, conscientemente. Começa a ficar muito mais rápido para você, que é o lugar onde você vai conseguir fazer os seus solos, improvisar os seus solos, e as escalas vão estar lá, mas você não vai estar pensando nessas escalas para improvisar. Para pensar, é tipo uma língua, né? Eu não posso falar uma língua estrangeira, ou falar a minha língua ou qualquer língua sem usar as palavras. As escalas são as palavras da língua, né? Agora, obviamente, você não fica, quando você conversa, quando você fala, eu agora, por exemplo, estou falando com você, eu não estou pensando nas palavras que eu quero usar para falar com você. Na verdade, alguma coisa lá dentro, mais interna, mais subconsciente, num nível em que eu não estou mais automático, está escolhendo isso para mim. Então eu tenho a vontade de dizer uma coisa e as palavras já vêm engatadas na minha cabeça. Eu não sei se você teve a experiência já na vida de tentar aprender um instrumento, tentar aprender um idioma estrangeiro, ou se você fala uma língua estrangeira. Se você já passou por essa experiência, você sabe que no início você fica pensando nas palavras. E quando você está pensando nas palavras, o que acontece? Você não consegue se comunicar. Você até sabe o que ela significa, mas quando vem alguém falar com você, você simplesmente trava. Você já parou para pensar que é bem parecido com a improvisação? Você sabe as escalas às vezes, mas você não consegue colocar na prática, porque você precisa aprender como que você faz para tornar isso automático para você acessar elas num nível em que você toca elas, mas você não está pensando nas escalas. E isso é extremamente importante para você realmente começar a improvisar, para você sair de solos só decorados. Às vezes, por exemplo, esse solo aqui, né, que eu toquei do Queen, ou qualquer outro solo, sei lá, em suma, você pode até decorar um solo para tocar, porque aí é só saber quais são as casas, você precisa desenvolver lá técnicas. Às vezes você já tem uma técnica que é o suficiente para tocar os solos, mas você só consegue reproduzir os solos, você não entende nada do que você está fazendo. E se você não entende nada do que você está fazendo, no momento que você precisa improvisar, o que vai acontecer? Vai dar trave o tempo todo, entende? Os alunos do DNA da improvisação, eles ganham um mapa completo do braço da guitarra com as escalas que eles precisam, nem só as escalas, mas tudo que eles precisam, arpejo. Então, um mapa completo da visualização dessas escalas no instrumento, e essa visualização ela tem cores diferentes, elas têm no DNA da improvisação, elas têm níveis diferentes, é como se tivesse um relevo esse mapa, e aí você consegue ver o que é prioridade para você tocar naquele momento, quais são as notas que eu posso tocar, quais são as notas boas que eu posso tocar para aquele solo naquele momento. O segundo passo é você fazer o treino passo-salto, de fato, com a ajuda de um backing track, né, que eu vou colocar um aqui que fica Dó e Fá toda a vida, e eu vou tocar ele da seguinte maneira: eu vou escolher uma digitação, vou fazer digitação por digitação, e eu vou tocar com uma nota por tempo. Eu vou fazer assim, e assim por aí vai, olha só. Ele tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mudou para Fá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mudou para Dó. 1. Eu vou escolher uma digitação, por exemplo, a primeira aqui, e eu vou fazer o treino passo-salto com uma nota por tempo, igual eu tô fazendo aqui, ó, que eu tô marcando aqui, ó. É muito simples. Agora, isso aqui é um solo? Obviamente que não é. Só que isso aqui é um treino que te leva a solar, e eu vou te explicar por quê. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai
mudar as digitações, ó. Você vai fazendo isso aqui em uma digitação por digitação. Você repara que eu estou fazendo, às vezes eu faço, ó, passo, passo, salto. Misturo salto com passo, ó. Depois eu mudo as digitações. É claro que eu estou fazendo rápido aqui, você pode fazer mais tempo em cada um, até você se sentir à vontade, né? Enquanto você está errando, você continua ali. E eu vou te explicar por quê, o grande benefício disso aqui. Ó, vou fazendo uma por uma. Ó. Entendeu? Aí você vai fazer. Eu fui andando aqui muito rápido, passando uma por uma, mas você pode fazer isso devagar. Você pode fazer isso, sei lá, até ficar bom em uma, depois até ficar bom na outra, para você ganhar, para você conseguir enxergar. Então, qual é o grande benefício de fazer esse treino passo-salto dessa maneira? É você aumentar a sua criatividade. Isso parece a coisa mais louca do mundo. Por quê? Pô, mas como assim? Aqui parece um exercício, não tem nada de criatividade. Quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa logo no cara fazendo um grande solo, não sei o quê. Só que o que acontece? Quanto mais eu, vamos dizer assim, for específico, maior a chance de eu me tornar criativo. Como assim? Exemplo para você. Se eu falar para você, pensa em alguma coisa, o que vem à sua cabeça? Às vezes você fica, peraí, pensa em alguma coisa? Às vezes eu falo isso com alunos, eu falo assim, me dá um exemplo aí, fala uma música. O cara, pô, uma música? O cara sabe um monte de coisa, mas não lembra música nenhuma para falar. Agora, se eu falar para ele assim, fala uma cor, aí o cara já fala outra cor, aí ele vem a cabeça dele rapidamente. Por quê? Porque eu limitei. Se eu falar pensa em alguma coisa, é tudo muito amplo. E quando a mesma coisa acontece na improvisação, fala assim, bota o backing track, faz um solo, aí o cara, pô, o que eu vou fazer? Aí ele começa a tentar buscar alguma coisa, não, tem que ser criativo, só que ele ainda não encontrou esses desenhos no braço da guitarra, aí ele não sabe como ser criativo e trava tudo. E aí isso vai, como é que eu vou dizer? Vai adiar o seu sonho de improvisar sem pensar em escalas por anos. Você vai passar muito tempo. Tem gente que definitivamente nem vai conseguir enquanto não fizer isso. Vai passar a vida toda e simplesmente continuar repetindo as mesmas frases, as mesmas, os mesmos lugares, aquela mesma frase que você tirou numa revista de guitarra em 1997, depois a frase que você aprende no YouTube, e só sai aquelas mesmas coisas e você não consegue saber por que você trava. E você não consegue visualizar o que pode ser tocado na hora do seu solo. E por que você não consegue visualizar o que pode ser tocado? Porque você não fez o treino passo-salto. Agora, para pensar, se você faz esse treino passo-salto, cada vez que você combina diferente, ó, vamos supor que você faz esse movimento aqui no desenho 1, por combinação. Como eu sei só o que eu vou tocar, e eu não estou preocupado com a troca de acordes, e também eu estou seguro de que eu só vou treinar essa digitação aqui, e eu só vou tocar uma nota por tempo, o que começa a acontecer? Eu começo a ter liberdade, eu não me sinto pressionado pelo piloto automático que a gente tem. Eu começo a realmente controlar isso. E aí eu começo a explorar, eu começo a dar estímulos para o meu cérebro diferentes daqueles que eu costumava fazer quando eu só colocava o backing track e saía tocando. Entende? E aí isso vai resolver essa dificuldade sua de visualizar o que pode ser tocado na hora do seu solo. No DNA da improvisação tem um módulo, que é um módulo bônus. Porque o que acontece? Tem alguns alunos do DNA que chegam que já tem uma vivência, né? Ele já sabe um monte de coisa, mas ele está travado. Então ele sabe, mas não adianta nada saber.
E tem uma galera que chega e ainda precisa precisa começar, literalmente começar do zero na improvisação. Então lá tem um bônus muito especial que se chama GIS, que é Guitarra Improvisação do Zero. O que é o Guitarra Improvisação do Zero? É exatamente um passo a passo para você conseguir dar esse início na improvisação que era antes um mistério para você. O passo 3 é fazer o treino, passo salto, misturando todas as digitações ainda com uma nota por tempo. Então, depois que você fez em cada uma, você vai misturar, vai tudo virar um grande desenho. Não tem mais desenho 1, desenho 2, você vai misturar tudo. Você vai tocar daqui até aqui, você vai misturar, e aí vai ficar assim, ó. Mas ainda com uma nota por corda, para você ter tempo para pensar, ó. Ó. Tô no desenho 4, já tô no 3. Tô no 2. Tô no 3. Voltei pro 2. Tô no 1. 2, 3, 4. Tô no 5. E assim vai. Olha, esse treino, a coisa mais importante assim que você mais vai ganhar com esse treino é transitar no braço da guitarra. Não sei se você já percebeu aqui, mas quando você depois de fazer o primeiro, obviamente o primeiro passo, depois o segundo passo te permite, ele te dá condições de você chegar a transitar no braço da guitarra, começar a andar, não ficar agarrado, preso só num desenho. Você começa a fazer isso. E assim, se fazer isso tudo aqui for difícil para você, você ainda pode fazer uma etapa anterior, vamos dizer assim, um 2.1, que seria pegar o desenho 1 e o desenho 2 e ficar só neles, passeando de um para o outro. Depois pega o 2 e o 3, fica só no 2 e o 3 um tempo. Depois pega o 1, 2 e o 3, aí junta os 3. Depois pega o 2 e o 4. O 3 e o 4. E vai assim, entendeu? Você pode fazer de 2 em 2, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. E 5, 1, né? Se quiser voltar aqui repetindo o 1 que estava ali. Beleza. Depois você vem juntando de 3 em 3. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Depois você junta 4. Depois até juntar tudo, tá? Aí você chega aqui no passo 3. Isso aqui te ajuda a transitar. É assim, esse é o caminho para você transitar no braço da guitarra. E transitar no braço da guitarra com naturalidade, com mais segurança, é o que vai apagar esses limites entre os desenhos, e aí você não está mais pensando num desenho, num shape para improvisar, você está improvisando com, está vendo outras coisas, está vendo outros desenhos, né? outras formas aqui que vão sendo criadas, porque se torna uma coisa só. Então você está improvisando, você não está pensando no shape, você está acessando os shapes, mas você não vai, eles vão meio que sumindo, eles vão se tornando mais subconscientes, fazendo esse treino aqui. E agora, importante dizer que para você fazer esse treino aqui com qualidade, é importante que você faça isso com um suporte, porque às vezes de longe, assim, só assim com um vídeo no YouTube, eu consigo te ajudar, mas eu não consigo te ajudar o suficiente para você chegar a colocar isso na prática, porque o que acontece? A música, como qualquer outra habilidade, ela precisa de acompanhamento. Por isso que no DNA da improvisação eu dou suporte para os alunos. E mais, o que acontece, cara? A música é engraçada, porque assim, por exemplo, qual é a única maneira de comunicação aqui? Através de comentários. Você pode deixar de repente um comentário, mas comentário não mostra musicalmente o que está acontecendo. E sem mostrar musicalmente o que está acontecendo fica difícil. Por isso que o suporte, nesse ponto, ele é extremamente válido. Mas aqui você já sabe o que fazer.
E aí você vai agora então na etapa 3 fazer o passo salto em todas as digitações ainda com uma nota por tempo. Vamos dar uma revisada rápida até agora o que aconteceu? Então, ó, etapa 1, aprender digitações da escala que você quer. No caso aqui eu sugeri a escala pentatônica. Então eu passei aqui as digitações, você pode ver isso aí no YouTube. Ó, deve ter no YouTube também, mas no Google, se você escrever Google aí, digitar isso no Google você acha. Tá? Não é uma informação assim que ninguém tem, que é raro, não. Está disponível para você. É uma coisa que também não é uma coisa que vai mudar a sua vida, mas é uma coisa que está à disposição. O passo 2 é você fazer o treino passo salto com uma digitação por vez, uma por uma, com uma nota por tempo. E o passo 3, que é esse último que a gente falou, é continuar o treino passo salto agora, misturando todas as, tocando em todas as digitações, mas ainda com uma nota por tempo. Então vamos lá para a quarta etapa, né? Essa quarta etapa é o seguinte, é fazer o treino passo salto com outras subdivisões, misturando as digitações. Então, ou seja, é fazer a etapa 3, mas agora não só com uma nota por tempo. Você pode fazer agora explorar outras subdivisões. E aí eu te aconselho que você faça ela constante durante um tempo. Não misture uma com a outra no início. Escolhe uma e vai toda a vida. Por exemplo, eu vou escolher agora aqui 2 notas por tempo. Então, em vez de fazer uma nota por tempo, eu vou fazer teira, tá, 1, 2, 1, 2. Só que aí eu vou misturar tudo, ó. Posso fazer também com qualquer outra subdivisão. Posso fazer uma ideia rítmica, por exemplo. Ó. E aí eu vou repetindo ela toda a vida. Ó. Por que eu vou fazendo isso? Para poder criar essa informação neural, para você ajudar o seu cérebro a fazer essa conexão. Posso tocar 3 notas por tempo, ó, já é mais difícil. Mas ó, passo o salto. Posso fazer 4 notas por tempo? Aí vai depender da sua técnica hoje, da sua precisão. Se a sua técnica te permitir, mas não faça alguma coisa que esteja embolando tudo. Se estiver fácil para você, você faz. Posso fazer? Por diante. Esse treino aqui vai te ajudar a se expressar melhor, a ter mais ideias, né? É notório aqui que eu vou combinando as ideias, vai começando a ficar musical. Só que agora você está enxergando o que você pode tocar, o que pode ser visualizado. Então você tá agora, isso aqui vai te dar mais ideias, vai te dar mais fluência, vai te levar a crescer musicalmente. Se você quer tocar na igreja, você precisa fazer esse treino. Por quê? Porque se você fizer esse treino, você já vai perceber que numa situação prática real lá na tua igreja, você já vai conseguir tocar melhor fazendo isso aqui. E principalmente, né, dizer o que você como é que eu vou dizer? Dizer o que eu sinto, né? Me expressar mesmo, como se fosse uma língua, dizer o que eu sinto através da música. Isso aqui o maior benefício de você improvisar sem pensar em escalas é isso, é você dizer o que você sente musicalmente. Improvisar sem pensar em escalas é essa liberdade, é essa
tocar à vontade, não é ficar tocando pensando numa coisa, travado. O momento de improvisação que era para ser gostoso acaba sendo tensão. Você não quer, você rejeita, você fala, não, ou eu vou só fazer harmonia mesmo, você sola aí. Não, você não quer isso, você quer tocar com liberdade, tocar à vontade. Improvisar sem pensar em escalas é te levar a isso e acabar com a falta de criatividade. Esse treino aqui resolve isso. Agora deixa eu falar uma coisa com você. Os meus vídeos do YouTube, eles podem te ajudar a preencher lacunas, mas o DNA da improvisação te mostra os seus pontos cegos. E qual é a diferença disso? A lacuna é aquele negócio, as pessoas falam de lacuna, eu tenho muitas lacunas na minha improvisação, no meu estudo, ao longo da vida. São coisas que estão no seu radar, coisas que você sabe que você tinha que saber. Tipo, sabe que você não sabe, mas você tinha que saber, você quer aprender aquilo. É aquilo que o aluno chega perguntando. Eu queria aprender modos gregos, eu queria aprender, eu preciso melhorar a teoria, eu preciso, sei lá, coisas que você quer aprender. Escalas, não sei o que, escala menor melódica, frases, coisas que você quer aprender. Só que o que realmente, isso é importante também, só que o que realmente vai fazer a diferença na sua vida é você encontrar os seus, e eu estou sendo específico aqui com você, os seus pontos cegos, porque os seus pontos cegos são diferentes do outro. Por quê? Porque vocês estão em níveis diferentes, vocês estão em fases diferentes dessa trajetória da improvisação. E essa aula aqui que eu te passei, ela não vai resolver para você se você tem pontos cegos. E como é que eu sei se eu tenho pontos cegos? Eu vou te ajudar. Nessa fase de quem quer começar a improvisar, quem quer pegar mais do começo, quem precisa mais desse passo a passo do começo, de 100% das pessoas que querem começar a improvisar, 150% das pessoas têm muitos pontos cegos e que vão travar você para o resto da vida. Por que eu digo 150%? Até porque até o cara que vai começar daqui a 10 anos, o cara que tem, 15 anos hoje, daqui a 10 anos ele vai estar com 25 e ele realmente, agora eu quero aprender a improvisar. Esse cara que ainda vai começar, ele vai ter os mesmos problemas, ele vai cometer os mesmos erros. E no DNA da improvisação eu consigo ajudar os alunos a mostrar para os alunos os pontos cegos. É como se fosse, imagina que você está num trânsito e aí está engarrafado aqui, você está no carro, o aluno é o cara que está dentro do carro, e o trânsito está engarrafado aqui, e aí ele fala, acho que eu vou cortar para cá, só que aqui está pior, só que ele não está vendo. E aí o professor é um cara que é um cara que já passou pelo caminho, é como se fosse um cara que está lá em cima de um prédio muito alto, e ele está vendo, ele fala, não entra aqui, já era, entrou. Então ele precisa orientar, de longe ele não consegue orientar, entende? Então o professor é aquele cara que está vendo à frente, ele consegue evitar, consegue trazer à tona um ponto cego. E assim, qual é o seu ponto cego hoje? Tá vendo? Esse é o problema. Você não faz ideia de qual é o seu ponto cego, senão ele não era ponto cego. Você já viu o ponto cego que você sabe onde ele está? Isso aí não é ponto cego, entende? Então não é uma coisa que está no seu radar, tipo, eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo. E aquilo que você tem que estudar, que você não sabe que você tem que estudar. E aquilo que você não deve fazer e que você está fazendo e que você não deve fazer. Como é que você vai saber aquilo que você não deve fazer, que está te prejudicando, sem, vamos dizer assim, um atendimento mais personalizado? A palavra que mais traduz o avanço na improvisação é personalização. Eu preciso conhecer você musicalmente. De longe é muito difícil, porque não tem como dar uma receita. É como se, imagina um cara que liga para um médico e fala assim, me dá uma receita para passar dor. Qual dor? Não sei, dá uma receita. Eu não sei, eu tenho que saber, entende? Então tem que ser mais específico, e para isso tem que ver
o seu caso especificamente. Por isso que daqui eu só consigo resolver lacunas, que são coisas que você já estava procurando. Por que eu não consigo te dizer todos os seus pontos cegos aqui? Porque aqui nos comentários, que é a única maneira da gente se comunicar, é impossível identificar certas coisas. Algumas sim, mas as mais, aquele calo mesmo, você não consegue. Por quê? Porque a música não é uma coisa que você só fala. Você tem que tocar a música. Os erros, eles se manifestam não só na palavra, no discurso, mas na música principalmente, na hora que você está tocando. Os meus alunos do DNA da improvisação, eu conheço eles musicalmente. Eu sei onde eles estão, o problema que eles estão enfrentando, que eles estão superando, e eu conheço onde eles estão errando, então posso apontar o erro para ele prestar atenção. Muitas vezes os alunos falam, cara, eu não estava prestando atenção nisso. Então os alunos do DNA eu conheço musicalmente, agora a galera do YouTube literalmente vai ter que se virar sozinho. O problema não é você não saber alguma coisa, que você pode aprender, você pode desenvolver. O problema é você não saber e não saber que não sabe. Então, essa aula aqui, se essa aula te ajudou, que bom que ela te ajudou. Deixe um comentário para saber também aqui, eu quero continuar essa conversa com você, deixa aí um comentário se essa aula te ajudou, mas saiba que se essa aula te ajudou, significa que na fase que você está, sem feedback, sem acompanhamento, você vai ficar dando voltas a vida toda. Provavelmente. Tem gente que já está dando voltas há 20 anos. Não é possível uma coisa demorar 20 anos para ser aprimorada. É porque tem ponto cego. Percebe? E isso é um imposto desnecessário que a maioria prefere pagar. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Olha só, essa expansão da informação na internet, ela trouxe muita informação gratuita, muito legal. Inclusive essa aqui é uma, né, que eu estou trazendo para você. Você pode assistir, vai ficar disponível, vai ficar postado aqui. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Ela trouxe muita informação gratuita, legal, só que ela também trouxe muita confusão junto. E talvez você esteja passando por isso, uma sobrecarga de informação. Tem mais vídeos que você é capaz de consumir durante sua vida toda. Cada um diz uma coisa, você não entende, porque você não tem um norte para seguir. Você fica literalmente perdido. E a informação, essa expansão da informação na internet, ela também trouxe a ilusão de que você está aprendendo, de que você está conseguindo transformar isso em habilidade, em capacidade de executar na prática. Mas a verdade é que não é. Porque quando você aprende uma coisa, significa que você transformou aquilo em habilidade. Quais são os outros treinos que você precisa para transformar de fato isso em habilidade e sim em capacidade de executar na prática, que é o de fato que você quer. Você não quer saber as coisas teoricamente, o que adianta? Só dá para conversar com as pessoas sobre música, mas não dá para tocar. Você quer tocar, você quer improvisar. Se você quer improvisar, você precisa saber como você transforma o conhecimento que eu te mostrei aqui em habilidade. E o que acontece? A partir do momento que eu te dei isso aqui, você vai começar a colocar em prática. Ótimo. Só que o que vai acontecer? Você vai começar a cometer erros que você não está vendo. E você não está vendo muitas vezes porque você não consegue ser o espectador de você mesmo quando você faz essa ação. É igual dirigir um carro, é igual... Entende? Tem certas coisas que alguém, se você quiser passar para um outro nível, alguém de fora precisa te mostrar isso. E olha, eu não estou aqui nem querendo te vender DNA da improvisação, não, nem tem como você comprar agora. As inscrições estão encerradas para a próxima turma do DNA da improvisação, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu quero te conscientizar para você não pagar esse imposto que é alto, que é caro. Pensa comigo, o que é mais caro? Você pagar, sei lá, R$2.000 num curso de música, de improvisação, de marketing, de contabilidade, sei lá o que você quer aprender na vida, desenvolver, e pagar e aprender de verdade aquilo com alguém tendo
respondendo a sua dúvida, te dizendo qual é o próximo passo, se você deve acelerar, se você deve frear, se está certo, se está errado. Presta atenção nesses detalhes, você não está vendo? Ah, é verdade. O que vale mais? Isso, ou você, em vez de pagar com dinheiro, pagar dinheiro, né, que é uma coisa que a gente gasta e ganha o tempo todo, e vai ser assim para o resto da vida. Em vez de pagar com dinheiro, você paga com o quê? Você paga com a vida, né? Você paga com o quê? Com o tempo. Você passa 20 anos para a ficha cair que você não saiu do lugar. E tem gente que faz isso. Pagar as coisas com tempo, eu acho que é um péssimo negócio. Aliás, nunca é um bom negócio, porque tempo é um recurso escasso. Mas aí sempre passa aquela coisa na cabeça, não sei se já passou na sua, do tipo, será que eu consigo? Pô, legal isso aí, mas caraca, e se eu não conseguir? Eu posso dizer uma coisa, pela minha experiência de anos ensinando isso, fazendo isso e ensinando isso para outras pessoas, eu posso dizer o seguinte: com todos esses pontos cegos, você pode passar 20 anos sem conseguir. Agora, removendo esses pontos cegos e com dedicação e consistência nos estudos, eu te garanto que você consegue pelo menos 10 vezes mais rápido do que você ficar dando volta sozinho. E vamos lá, gente. Quinta e última etapa dessa aula de hoje, que é o quê? Literalmente misturar tudo. Misturar o fato de você ter aprendido as digitações com o treino passo-salto em cada região, depois misturar todas as digitações e misturar com as subdivisões. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou colocar o backing track e simplesmente vou tocar, ó. Obviamente você vai fazer isso com outras escalas, com notas cromáticas, e pode ficar assim. Minha gente, por hoje é só. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Agora é colocar em prática.